Protagonismo. Nós somos protagonistas da nossa vida. Nós sabemos que falar sobre protagonismo pode parecer um tanto quanto delicado, mas eu não digo protagonismo no que diz respeito à salvação, porque a gente sabe que, como diz o Salmo 139, Deus já nos conhecia desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele sabia todos os dias, cada um deles escrito e pré-determinado, quando nenhum deles ainda havia. Não somos protagonistas no que diz respeito à nossa salvação. A nossa salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus para nós. É Deus que nos salva em Cristo. Mas nós somos protagonistas das nossas escolhas. Somos protagonistas dos passos que nós damos. Nós somos responsáveis e plenamente responsáveis por tudo que escolhemos, por tudo que fazemos. Por exemplo, hoje, quando eu me arrumava de manhã, eu decidi colocar essa calça marrom. Eu decidi o que eu iria almoçar. Eu fui protagonista nessas escolhas. Todos nós, assim como eu. Hoje você não faz ideia do volume, da quantidade de escolhas que você fez. Vir para cá hoje foi uma decisão que você tomou, consciente, vou para a igreja. A grande questão é como fazer escolhas melhores. E como, agora que eu entendo que de fato eu sou um protagonista da minha vida, como eu posso viver uma vida que realmente agrada a Deus? Há um capítulo de Provérbios, que é um capítulo muito conhecido, que eu quero ler com você nessa noite, hoje. Você que está em casa também, pegue aí sua Bíblia. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 16. Texto muito conhecido, texto que todos nós já lemos algum dia. Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Provérbios 16, a partir do versículo de número 1. São 33 versículos que eu quero compartilhar com você. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1 em diante. Preste atenção nesses versículos, porque, para mim, cada um desses versículos poderia ser uma devocional diária para nós, de tão profundo que é esse capítulo. Olha só, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia eles com seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serrôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acha o bem, o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Vou ler esse último versículo também na tradução linguagem de hoje, que diz: os homens jogam dardos sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Protagonistas. Nós somos protagonistas da nossa vida, responsáveis pelo que escolhemos. E nesse texto, a gente vê aqui alguns destaques. Um destaque para o homem, o rei, e para aquele que se acha mais do que ele de fato é. Ele usa como adjetivo para esse homem o soberbo, o insensato. Ele começa falando primeiramente aqui acerca do homem. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todos os caminhos parecem puros, mas o Senhor pesa o espírito. Olha, entrega ao Senhor os teus deveres, as tuas obras, o teu caminho, e os desígnios serão estabelecidos. Nós somos homens e mulheres dotados com a habilidade da escolha, e seremos cobrados por essas escolhas. Precisamos fazer escolhas sábias na nossa vida. Precisamos escolher prudentemente.
Precisamos refletir sobre o que a gente tem feito. A nossa geração, ela é uma geração que é ligada no automático. Ela faz, ela repete, ela não pensa, ela curte, ela dá like. Todos vocês sabem que eu sou vascaíno, né? E a torcida do Vasco tem uma habilidade, eu acho os caras mais engraçados do mundo. Os vascaínos, eles têm uns negócios assim. Eu sigo alguns perfis que eu, às vezes, em casa, me pego rindo alto. E minha esposa pergunta, o que você está rindo? Eu falei, não, é aqui uma página do Vasco. Eles fazem piada, tal, não sei o quê. E, às vezes, eu curto uma coisa ou outra. Mas eu aprendi uma coisa. Eu falei, eu tenho que tomar cuidado com o que eu curto. Porque, às vezes, tem uma imagem engraçada ali, e você olha para a imagem, você se escangalha de rir. Mas aí, quando você olha a legenda, tem um palavrão assim, ó, gigantesco. E aí, eu curto aquilo ali, porque eu vi a imagem e no gatilho, o meu dedinho está ali coçando para curtir. Sabe o que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar chancelando, eu vou estar fazendo com que o algoritmo daquela rede social impulsione aquela publicação para que ela chegue para mais e mais e mais pessoas. E mais pessoas leiam um palavrão gigantesco. E eu, não como pastor, mas como alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, eu preciso ser alguém que glorifica o seu Deus com as minhas atitudes e ações. Nós precisamos de sabedoria. Nós hoje vivemos num tempo em que as pessoas têm pecado porque fazem as coisas no automático. Nós temos uma geração que hoje não vê o errado mais como errado. Nós hoje temos uma geração que aceita com muita tranquilidade coisas que Deus condena. E a Bíblia mesmo já diz, pecam porque não conhecem a verdade. Porque se nós lermos a Bíblia, se nós formos homens e mulheres orientados pelas Escrituras, nós saberemos discernir o tempo em que nós vivemos. A falta de sabedoria hoje em muitos cristãos, porque não conhecem a palavra, porque não se debruçam sobre a palavra. A coisa mais fantástica é nós, diante de uma situação calamitosa, de uma situação de dúvida, de uma situação onde a gente não se sente bem para dar um passo, é nós fazermos o que o texto diz aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu faço uma pergunta que não é uma pergunta retórica para você. Uma pergunta mesmo. Pense comigo. Deus deseja que seus filhos pequem? Sim ou não? Deus deseja que seus filhos pequem? Não. Ora, se Deus deseja que seus filhos vivam uma vida santa, quando eu estiver numa situação de dúvida, numa situação de perigo, numa situação onde eu tenho uma grande incógnita diante de mim, eu não sei o que fazer, e eu chegar ao Senhor e perguntar, Pai, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Deus me deixará em silêncio? Ou Ele me mostrará o caminho? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entende? Às vezes a gente está numa situação difícil, que a gente precisa de uma direção, e o Senhor pesa o espírito. O Senhor julga o nosso coração. O
o Senhor clareia as coisas para nós. O texto, ele fala que o versículo 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, esse reconcilia com eles os seus inimigos. Eu já vi pessoas que se voltaram para Deus, querendo conhecê-lo mais e mais, e que foram alvo da ação e do agir do Senhor. Deus molda o coração. E não tem como nós que somos homens e mulheres de Deus, não termos um coração como era o coração de Jesus. E eu já vi pessoas se reconciliando, porque Deus começou a fazer uma obra em suas vidas, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Este reconcilia com eles os seus inimigos. Mas quando nós queremos prevalecer a nossa verdade, quando nós somos orientados pelos nossos medos, pelos nossos traumas, pelos fantasmas que tendem a tentar assolar a nossa mente, aí é complicado. Aí a gente deixa de ter sabedoria, a gente é orientado por coisas que são grandes falácias que crescem no nosso coração. Mas Salomão, nesse texto, ele diz, versículo 16, quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro. E olha que ele era o homem, ele foi o homem mais rico que já existiu. E o texto fala, ele diz, quanto melhor adquirir sabedoria do que ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata, porque o caminho dos retos é se afastar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. E aqui, quando ele fala alma, ele tem a ver aqui com a ideia de coração também. Então, quando a gente trilha o caminho correto, o nosso coração, a nossa mente é guardada no Senhor. Essa semana eu conversava com um rapaz que dizia para mim assim, eu me separei da minha esposa e eu tenho saído de casa para jogar bola, para correr na rua, porque eu quero tentar esquecer o que aconteceu. Foram 2 anos juntos com essa pessoa e eu estou destruído. E eu falei para ele, eu disse, rapaz, mas você pode correr na rua, mas quando você acabar a corrida e voltar para casa, o problema vai estar lá. Você pode jogar bola, mas quando terminar a partida de futebol, o problema vai estar lá. É igual aquela mulher que foi buscar água no poço. Jesus disse que quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Só que eu tenho uma água. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. A solução para os problemas do nosso coração não estão nas nossas tentativas frustradas de conserto, mas está em Jesus. Nós precisamos de Jesus. O nosso coração precisa de Jesus. E quando Jesus é o centro do nosso coração, Ele que é o Logos, a palavra, Ele nos dará a sabedoria que a gente tanto precisa para viver e prosseguir e seguir em frente. O texto, ele fala aqui sobre o rei. Irmãos, a gente vive um tempo complexo e difícil, porque a gente vive um tempo de grande debate político e ideológico. E nós, como crentes, a gente precisa aprender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quanto às autoridades,
saiba de uma coisa, de uma vez por todas: não há e nunca houve nenhuma autoridade sobre a face da terra que não tenha sido levantada sem a permissão de Deus. Desde que o mundo é mundo. E eu vejo hoje, no discurso da igreja evangélica, um medo. E eu me pergunto, a igreja está com medo de quê? A igreja está com medo por quê? A igreja está com medo porque ela se esqueceu de quem é que rege a história. A nossa solução não está em candidato A, B ou C. Nunca esteve, nem nunca terá. Os cristãos na Venezuela continuam sendo cristãos. Os cristãos em Kiev continuam sendo cristãos. E o mesmo Deus que age aqui e age lá é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Nós temos criado um medo que advém da nossa falsa certeza, de uma visão equivocada, de que como que se Deus pudesse de alguma maneira ser impedido a ser tocado no trono em que Ele está, mas isso jamais acontecerá. Deus é Deus. Igreja, não é para candidato A, B, C, D ou E que a gente deve olhar e colocar a nossa esperança. A nossa esperança nunca esteve em homem algum. A nossa esperança está no Senhor, Criador do céu e da terra. Nós precisamos nos voltar para Ele, porque Ele nos dará tudo o que nós precisamos. Nós não podemos deixar o nosso coração ser orientado por uma ideologia humana, porque, por melhor ou pior que ela seja, por trás dela, de todas elas, há um ídolo. E como diz a própria palavra, uma ideologia humana, eu prefiro ficar com aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Porque acima de toda ideologia, há um Deus que nós cantamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. A gente canta tão bem, mas a gente vive tão mal. Já reparou? O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, para recebermos dele o entendimento, a sabedoria, a direção. Os reis, os líderes, todos eles comparecerão um dia diante de Deus. O texto fala sobre o papel dos reis, da falta de sabedoria de muitos deles. Eles prestarão contas, mas nós, quanto a nós, nos voltemos ao Senhor. Quanto a nós,
Busquemos ao Senhor. Quanto a nós, inclinemos o nosso coração e ouçamos dele a voz que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus tem nos chamado para perto dele. A gente precisa voltar o nosso coração para ele. Nós precisamos acalmar o nosso coração diante da presença do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. E não há nada nesse mundo que poderá mudar os planos que ele mesmo tem para nós. Você se lembra do que diz Romanos? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, coisas do presente, do porvir, ou qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a mim e a você, nos voltemos para aquele que nos ama. Coloquemos em suas mãos o nosso coração, nos rendamos à sua vontade, ao ouvirmos a sua voz, que nós possamos nos inclinar e nos render, porque Deus tem o melhor, ele nos ama, ele nos criou, ele nos fez para ele. Hoje, acalma o teu coração, descansa no Senhor. Como diz o texto que lemos, do Senhor procede toda decisão. Nós podemos fazer planos, mas Deus mostra o caminho certo. Nós podemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas o nosso cuidado, a nossa vida está firmada em Deus, e Ele vai à nossa frente preparando o caminho. Quanto a mim e a você, nos voltemos para o Senhor, vivamos com sabedoria, por onde quer que passarmos, que possamos ser instrumentos de Deus, e por meio da nossa boca, por meio dos nossos atos, que possamos glorificar a Deus. Lembra do que o texto que acabamos de ler fala? Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Que as suas palavras, que as suas ações, que as suas atitudes reflitam o Deus que você ama e que você serve. Que as suas atitudes reflitam o coração de alguém, revele o coração de alguém que foi lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Que haja generosidade na sua boca, que da sua boca saiam palavras de sabedoria, e que por meio da sua vida, homens e mulheres sejam abençoados por Deus. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não seja orientado pelos atalhos que muitas vezes se apresentam diante de nós. Se volte para o Senhor, porque, como lemos hoje aqui, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Do Senhor procede toda a decisão. Diante das suas dúvidas, dos seus medos, das suas preocupações, lembre que a decisão perfeita, que a escolha certa está no Senhor. Se volte para Ele, busque-o, adore-o, se renda, e que você seja uma bênção nas mãos do Pai. Que o Senhor te abençoe.
quero deixar para você como um dever de casa. Medite ao longo da semana nesse provérbio. Provérbios 16. Nós precisamos de sabedoria todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser orientados não pelo nosso coração, mas nós precisamos de orientação do alto, que vem do Senhor para nós. Que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos. Você que está em casa, nós vamos orar agora pela sua vida também. Se você quiser, deixe aí nos comentários o seu motivo de oração. Nós vamos ler depois esses motivos de oração e ao longo da semana orar também pela sua vida. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós queremos te agradecer, Pai, imensamente por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós sabemos que nada foge do cuidado do Senhor. Nada, 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 nada foge do teu cuidado. De uma maneira muito especial, Senhor, nessa hora, nós queremos colocar a vida do nosso irmão Luiz, que nesse momento está no hospital se recuperando de uma grave doença. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo o coração do seu Luiz, fortalecendo o seu corpo, curando-o e livrando-o de todo o mal. Clamamos também pela sua esposa, a dona Luzia, ela que tem acompanhado o seu esposo nessa grande luta, que o Senhor esteja renovando o coração da dona Luzia, dando a ela da tua paz, dando a ela do teu renovo. Senhor, nós nos lembramos nessa hora também da nossa irmã Mônica Bispo, que o Senhor esteja com a tua filha, Pai, fortalecendo o seu coração, derramando sobre a vida dela da tua paz, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado da vida dela em cada detalhe. O Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Deus que cura, que age, que determina. E todas as coisas estão debaixo das tuas mãos, e as mãos do Senhor são mãos de graça e amor. Guarda o coração da tua filha Mônica Bispo, ser com ela, fortalecendo o seu interior, trazendo cura, renovo, paz. Senhor, nós nos lembramos também nessa hora do nosso querido irmão Denilson, que hoje completa mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos, um novo ciclo que o Senhor permite que o nosso irmão Denilson esteja vivendo, que a vida dele, Senhor, seja para te servir, que a vida do Denilson seja para que o seu nome seja mais e mais conhecido, Pai. Ó Deus, que a vida do nosso irmão Denilson seja um testemunho vivo da tua graça, do teu amor, do teu poder. Abençoa também, juntamente com ele, toda a sua casa, sua família, Pai. Guarda-os de todo o mal. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa todos nós que estamos aqui. O Senhor conhece aquilo que vai no mais profundo do nosso coração. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre o caminho. Nós queremos viver para ti. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. E dá, ó Deus, coloca-nos diante de situações em que possamos testemunhar do teu amor. Nos usa, Pai, como instrumentos nas tuas mãos, para que o nome de Jesus seja mais e mais conhecido. No mais, Senhor, toma tudo aquilo que vai no nosso coração e trabalha o nosso coração, molda o nosso coração. Esse é o nosso pedido, Pai.
Que Cristo seja o centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você pode desejar a paz de Cristo aí para o seu irmão, para a sua irmã, uma semana aí abençoada para ele, para ela. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração. Uma ótima semana para você.